bem-vindos ao Love the Problem, o podcast oficial da K21 e agora também Nowhere, onde trazemos novidades, dicas e tudo de mais relevante no universo corporativo, com carinho, toda semana para você. Mais um episódio do Love the Problem, Flor na área, com convidados especiais que vocês já conhecem, mas que eu vou pedir para eles se apresentarem antes de eu contar sobre o que eles vieram falar. Então, com vocês, senhoras e senhores, gravando numa sexta-feira de muito calor, que agora parece que todo dia de muito calor, Andressa Chiara, Marco Dubovski, por favor, se apresentem para quem ainda não conhece vocês. Oi, galera, Andressa Chiara aqui. Tava com saudade de vocês. Pontos importantes sobre a minha pessoa. Eu sou aquela pessoa de produto que virou liderança, então os meus focos geralmente são estratégia, negócios, líderes e fazer com que as pessoas cheguem a alta performance. Quem nunca ouviu nenhum episódio meu provavelmente conseguiu fazer uma esquiva aí digna da Matrix. Porque eu amo participar do Love the Problem. E vou passar a palavra para o Marco Dubovski. Bom, boa noite, pessoal. Olá, pessoal. Meu nome é Marco Dubovski, as pessoas costumam me chamar de Duba. Quem está mais perto, eu também quem não está. Eu sou uma pessoa de produto, trabalho com produto há bastante tempo, com negócio também. Eu tenho, meu background passa por alguns setores diferentes da economia. Nos últimos anos eu tenho trabalhado com serviços financeiros, sou gerente executivo de produto na Serasa Experian. E um apaixonado pelo tema que a gente vai discutir hoje, tema esse inclusive que já faz parte um pouco da minha vivência e vai além do que eu tinha imaginado olhando em retrospecto. Mas é isso, a gente vai tratar no próprio episódio, vamos seguir. Muito bom, gente. Sejam bem-vindos mais uma vez, saudades de gravar com vocês. Esse tempo mesmo, eu não tinha nem me tocado, faz tempo que eu não gravo com a Chu. Enfim, galera, seguinte, lembra que a gente fala que os feedbacks de vocês são muito importantes, eles alimentam o que a gente pensa sobre o que a gente vai falar, escolher os temas, ajuda muito a gente a entender se o conteúdo que a gente está levando atende ou não. Enfim, eis que geraram ótimos feedbacks. O episódio que a gente falou sobre VMO, a gente tinha ali a Marjorie e a Sami com a gente, explicando pra gente o que era o VMO, qual que era a diferença pro PMO, e a gente decidiu que a gente quer ir um pouquinho mais, botar mais, chegar aí vamos levar água pro joelho, tava com água na canela, vamos levar água pro joelho, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre VMO, continuar esse tema que tá em alta. A gente participou de um evento de VMO essa semana passada, então vocês vão ver aí nas redes que tem bastante coisa rolando sobre isso, e o Duba e a Chiara vieram hoje para poder contribuir mais ainda com o tema. Então, bora lá! Vou começar pedindo para vocês contarem um pouco da experiência de vocês em relação ao VMO. Quando que surgiu para vocês, né? A gente teve uma perspectiva no outro episódio, queria trazer, porque eu sei que a experiência de cada um é de cada um, e às vezes a gente se conecta com uma, se conecta com outra, então vamos ampliar aí esse espectro, e queria que vocês contassem um pouco quando que surgiu essa história de VMO para vocês, qual foi o primeiro contato que vocês tiveram? É irônico, mas curiosamente o nosso primeiro contato com o VMO foi junto. Não foi em experiências separadas. Hoje sim, separadas, a gente meio que na contramão, a gente meio que nasceu junto. Teve um primeiro contato junto, ainda de fato muito rudimentar e sem todo o entorno e a complexidade que a gente hoje já tem mais clareza e já consegue ter mais nitidez aí sobre o tema. Eu vou passar já a bola aqui para a Andressa, mas assim, isso foi 2014, talvez, 2014, acho que 2014, define bem. A gente estava atuando num cliente de governo, né, trabalhávamos para a mesma consultoria e foi desafiador, eu diria, mas nesse lugar e com os olhos que a gente tem hoje, a gente consegue enxergar claramente que algumas práticas e alguns movimentos que são do VMO, do conceito de VMO, a gente já aplicou meio que organicamente nesse tempo. Conta pra gente um pouquinho, Andressa, da tua visão sobre isso e eu completo depois. O que é interessante sobre o conceito de VMO é que ele surge, pelo menos
a informação que eu tenho dele, né? Como é que eu tive contato? A gente trabalhou juntos em 3 lugares diferentes, eu e o Du. Em um desses lugares, a gente era responsável por gestão de projetos. Então, era uma vibe mais PMO, mais PMP mesmo, etc. E ali, a gente já sabia, a gente já tinha sentido que trabalhar com o que o mercado entende por PMO não era suficiente. E isso casa, a época em que isso estava acontecendo, casa com o momento em que as primeiras vezes que eu vi o termo aparecer surgiram. Então, por exemplo, quando a gente pega alguns artigos de mercado, algumas coisas assim, quando é que começa o zoom sobre o PMO? Lá no meio, do meio para o final da década de 2010, né? Então, estamos falando aí entre 2017, 2016 e 2018, começa esse barulho, mas a gente já tinha gente incomodada e angustiada e decidindo que não era o suficiente o jeito que a gente estava trabalhando muito antes. Então, quando a gente começa a ver, ok, então o PMO não é suficiente, a gente precisa dar um passo à frente, você começa a ter movimentos de mercado que tentam sanar esse gap. Então, você tem um braço muito forte falando de agilidade, e você tem um braço muito forte falando o que institutos como o PMI vão ser daqui para frente. E quando você coloca essas duas coisas em perspectiva como se elas fossem antagônicas, parece que ou você faz uma coisa ou você faz a outra e é tudo uma guerra. Mas, na verdade, tem coisas que vêm da prática de gestão de projetos que não são tipo o apocalipse zumbi, sabe? Não é uma coisa tipo, oh meu Deus, vamos matar todos eles. Foram ferramentas que foram criadas para resolver determinados problemas em determinado momento do tempo. E à medida que a gente começa a ver que essas ferramentas não estavam mais resolvendo e começa a surgir agilidade, você começa a ver um encontro de forças de, ok, mas como é que a gente mantém o controle que o PMO exerce, evolui esse controle, porque esse controle claramente já não era suficiente, né? Evolui esse controle para algo mais eficaz, ao mesmo tempo em que a gente entrega resultado. E aí, a primeira experiência que a gente tem com essa dor e com esse tipo de solução é de 2014, certo? Eu e o Duba. A gente estava numa empresa de governo e nessa empresa de governo eles tinham um problema seríssimo, que era um portfólio gigante de projetos, um monte de tarefa sendo executada, nenhum valor sendo entregue. E o Duba, nessa época, ele era a minha referência, assim, tipo, o líder que eu queria ser um dia era ele, sabe? Então, a gente estava trabalhando junto e eu, como gerente de projeto, ele era gerente do programa como um todo, eu, como gerente de projeto, virei para ele e falei, cara, tá o caos e todas as ferramentas que a gente está usando não estão resolvendo. Eu queria começar a incorporar ferramentas de agilidade para a gente tentar resolver o problema e entregar mais valor. Mas se eu falar só de times, que era o que era a agilidade mais conhecida na época, tipo, vamos trabalhar com Scrum, vamos trabalhar com Kanban e tal, no nível mais flight level 1, se eu começar a trabalhar com isso não vai resolver o ponto crítico do problema, que é sobre priorização de portfólio, é sobre como é que eu faço os investimentos darem retorno, como é que eu faço os executivos pensarem em ciclo curto, quais são as métricas que eu acompanho estrategicamente, nada disso vai ser resolvido se eu for pensar só no nível do produto, do timinho e etc. A gente precisa de outras soluções, e foi aí que a gente começou a esbarrar nesse tipo de solução mais sistêmica para a gente garantir entrega de valor. Duba, quer contar um pouco do caso? Ficou muito claro para a gente, a partir de um determinado momento, nesse contexto, que se a gente continuasse investindo energia em tentar olhar cada árvore isoladamente, a gente não iria conseguir evoluir e nem chegar nos resultados que a gente queria. Hora de parar. A gente precisava dar um passo para trás, subir um pouquinho o layer e olhar e criar mecanismos que nos permitissem ver a floresta como um todo e as suas inter-relações, dado que é um sistema. Isso passa tanto por... e aí eu vou tudo que eu trouxer, que a gente for trazendo aqui, ele pode perfeitamente ser adequado à realidade de qualquer empresa, de quem estiver ouvindo a gente nesse momento. Então, o que a gente via? A gente via esforços desconectados da estratégia porque era assim que tinha que fazer ou porque era a entrega esperada. Nível de colaboração muito baixo
entre as pessoas e os níveis dentro daquela empresa, dentro daquele contexto. A gente via um monte de esforço sendo feito e pouquíssimo, duas deficiências, né? Pouquíssima visibilidade sobre, de fato, o andamento desse esforço, e segundo, pouquíssima visibilidade sobre o impacto que esse esforço estava gerando, porque no fim do dia, como a Andressa bem disse, a gente está falando de uma realidade que estava temperada por uma visão de projeto, de PMO. E, de novo, concordo plenamente que PMO não é contagioso radioativo, né? O projeto não é contagioso radioativo. Ele só não é uma aplicação one size fits all que vale para tudo, todo sempre. Ele tem seus contextos e seus espaços onde ele faz muito sentido. Diferente de o que a gente está querendo, né? O que a gente está falando aqui sobre o que a gente precisava para aquele momento. Isso que existia não funcionava. Então a gente precisava conectar a estratégia com as ações, ou as ações com a estratégia, né? O fluxo é contínuo. A gente precisava olhar o todo mais do que olhar só as partes. A gente precisava que as pessoas entendessem e praticassem colaboração genuína, porque o todo ganharia com isso, a despeito do esforço de uma capacidade A ou de uma capacidade B, ninguém sabe tudo. A gente entendeu que era necessário que a gente estabelecesse proximidade para poder gerar cadência, para poder gerar frequência, para a gente poder evoluir. E é curioso porque a primeira coisa que eu fiz quando eu tive essa conversa com a Andressa, eu não ficava nem fisicamente onde ficava a estrutura, onde ficavam as pessoas, né? A gente está falando de projeto, alocação, essas coisas que não é que foram extintas, mas eram o regime naquela época, e só ele. E a primeira coisa que eu fiz foi, cara, eu preciso estar lá, então me mudei de Malibu, eu peguei meu mestrado, saí de onde eu estava, fui, acho um espacinho aqui para mim, dá um buraquinho aqui para eu sentar, uma cadeirinha aqui, uma mesinha, e deixa eu trabalhar, para eu poder viver a realidade que estava ali, para eu poder enxergar de fato, não porque alguém me contou, mas porque eu estou percebendo e num olhar um pouco mais panorâmico, menos operacional, menos na tarefa, enxergar quais eram as dores daquele ambiente como um todo. E por ambiente como um todo, a gente pode entender sua empresa hoje, sem nenhum risco de estar ou exagerando ou subdimensionando a abrangência que isso pode ter. Vale, sim, para qualquer empresa. Quer falar um pouco sobre pontos que chamaram a atenção em termos de movimento mesmo? Acho que é válido trazer exemplos práticos, para a gente não ficar só na teoria e dizer que é muito bonito. Eu posso validar um entendimento meu aqui do que vocês falaram? Pode. Cara, você fez uma... Eu acho que eu funciono muito à base de analogia, tá? Então você fez uma analogia que pra mim fez assim, ó, explodiu minha mente, que foi o rolê da árvore e da floresta, sabe? Então, eu queria validar se a gente, então, estaria meio que indo num caminho certo, a gente falar que quando a gente olha numa perspectiva de projeto, né, do PMO e tudo mais, a gente tá com uma visão mais local. E quando a gente traz a perspectiva do VMO, a gente está falando de uma questão, de uma visão mais sistêmica. Então, além de eu estar olhando para aquele objetivo específico que eu tenho, eu olho também para os impactos e para as relações que aquilo provoca no ambiente que está inserido. É isso, só para ver se eu dei uma viajada legal ou se faz sentido esse caminho. Faz sentido, teu entendimento é super correto. E aí eu aproveito para falar para você que está escutando a gente agora. Eu tenho certeza de que se você olhar ou para a tua experiência atual ou para alguma experiência prévia que você teve, você já deve ter vivido alguma realidade onde o sucesso do time A penalizava o time B. O sucesso da área A fazia a área C andar para trás ou gerar mais dependência para o time D. Quando a gente fala que é importante a gente olhar a floresta, e ter um olhar sistêmico, como você bem disse, está super correto. É importante a gente entender que não é apenas o que a gente entrega, mas sim as relações entre as entregas que a gente faz e a estratégia, porque no fim do dia, se você está fazendo um puta de um esforço, tem um monte de gente, né, ralando a beça, gastando energia, entregando coisas, mas no fim do dia essas coisas não se conversam ou vão gerar débitos futuros, legados futuros, ou não vão falar diretamente com a estratégia da companhia. Esse esforço é muito bacana enquanto esforço, mas é só esforço, não é resultado. Nessa empreitada que a gente teve em 2014, tiveram alguns eventos que ficaram muito fortes na minha cabeça, né? Algumas memórias muito fortes que eu tinha. Primeiro problema é que a gente não tinha... A nossa estrutura, ela tocava um pouco de agilidade, mas tinha um pouco de PMI, de PMP. Então ela era uma estrutura bem híbrida. E a gente não tinha times dedicados, tipo squads, times Scrum dedicados. A gente não tinha. A gente tinha alguns papéis do Scrum. Então a gente tinha, por exemplo, POs, mas a gente não tinha os SMs, por exemplo.
E a gente tinha os desenvolvedores, mas eles estavam tipo, parcialmente alocados, era bem caótico. E o que acabava acontecendo era que todos eles estavam ocupados 100% do tempo, mas nada saía, certo? Então a gente não conseguia entregar valor mesmo. E assim, sempre aquela coisa de vamos botar mais gente, porque o problema é que tem que ter mais gente. E a gente chegou num momento em que a estrutura dentro daquele cliente estava tocando 8 frentes diferentes, cada uma com vários projetos, 50 pessoas alocadas sob a gestão do Duba. E, cara, a parada tava insana e nada era entregue. Então, não adiantava. A gente já tinha tentado estruturar alguma coisa tipo time Scrum, mas como as coisas eram meio que escopo fechado, o cenário era muito difícil de lidar e a gente precisava de alguma solução que olhasse para as árvores, olhasse para a floresta como um todo e não para aquela árvore individualmente. E aí eu lembro que a gente fez 2 movimentos que, para mim, foram tipo viradas-chave. O primeiro movimento foi, se você olhar do ponto de vista do Scrum, uma mega disfunção. Porque tudo ali estava muito disfuncional, né? Mas foi uma mega disfunção. Foi o seguinte, a gente pegou todo o time, e aí todo o time naquele momento ainda não eram 50 pessoas, eram 30. Mas eram mais 30, exato. A gente pegou todo o time e todo dia a gente fazia uma daily com esse time, só que a daily não era o que na época era o padrão, do tipo, o que você fez ontem, o que você vai fazer hoje, está impedido. A gente nunca usou esse modelo. O modelo que a gente usava é, quem precisa de ajuda? Levanta a mão. E aí a gente passava, tipo, projeto tal, tá precisando de ajuda? Eu tô. Beleza, quem pode ajudar? E aí a gente facilitava para que eles se ajudassem. E quando a gente assumiu esse time, que era grande, né, pra tipo, se for pensar em projeto... Era quase uma unidade, vamos dizer assim, né, dentro de um... Exato. Porque o time em si não era o volume de pessoas o problema, era o volume de pessoas versus a quantidade de contextos, versus a quantidade de projetos, versus a quantidade de stakeholders. Era isso que era o inferno. E o que acabou acontecendo foi que quando a gente assumiu esse time era mega machucado. Todo mundo meio que queria morder uma cabeça do outro fora, sabe? E eles tinham toda uma cultura de competição, era muito, muito tóxico. E à medida que a gente foi fazendo esse movimento e foi recompensando as pessoas, seja por feedback positivo, seja por fazer agradecimento público, reconhecimento público, etc. Nada de, tipo, eu te dei um aumento. Não era nada disso. Às vezes era tipo, pedir uma pizza para comemorar uma entrega, sabe? A gente começou a fazer esses movimentos e eu soube que a gente tinha mudado a forma de trabalho no dia em que uma desenvolvedora minha, que era, assim, ela era fantástica, mas ela era muito difícil de trabalhar bem com outras pessoas. Ela não gostava. Teve um dia em que ela entrou no grupo do time todo e falou assim, galera, quem tá precisando de ajuda? Eu tô que nem peixe, tô fazendo nada. Aquilo foi, cara, eles entenderam, entendeu? Porque antes, ficar sem fazer nada era um alívio, certo? Graças a Deus. Terminei minha tarefa, agora que ninguém me descubra aqui. Era essa a cultura. Que é a visão local, né, da coisa, né? O meu, tô aqui. Fiz o meu. Suave. Certo? No momento em que ela, que não gostava de trabalhar em grupo, não gostava, entendeu, de parear, ela começou a fazer esse tipo de movimento, eu falei assim, porra, agora foi, agora a gente entendeu. Foi o grande ponto de virada, assim, de comportamento que a gente viu. Só que esses comportamentos, eles foram baseados em métrica. Então, a gente começou a pegar coisas e medir que nunca tinham sido medidas na história daqueles projetos. O que as pessoas mediam? As pessoas mediam horas, alocação, certo? Custo. O que a gente passou a medir? Tempo de espera. Sendo que, assim, a gente não manjava horrores de Kanban nessa época, não, cara. Tipo, a gente sabia o básico, mas o que a gente vê hoje no mercado, que é o mínimo do mínimo que um Agile Coach tem que saber, a gente não fazia ideia, né? Então, a gente pegou tempo de espera, a gente pegou toda a parte de quantos itens estão impedidos, como é que isso acontece. E aí veio o segundo ponto crítico, que eu acho que foi o que me impactou muito. A gente estava, para poder fazer a planning, a gente precisava ter uma aprovação prévia do escopo que a gente ia levar para planning. Porque não adiantava nada a gente levar para planning um escopo e a área de negócios virar e falar, não é nada disso. A gente é só desperdiçar mais tempo, esforço, etc. Então, eles faziam uma aprovação prévia. E a gente tinha um stakeholder, tinha a área de negócio, tinha o stakeholder direto que cuidava da gente, tinha o nosso time. Esse stakeholder direto que cuidava da gente, ele estava acostumado a usar a gente como headcount, como tipo body shop, sabe? Do tipo, faz
eu mando, você obedece. E ele não se preocupava se a gente estava entregando valor ou não. Mas a gente se preocupava. E aí teve uma planning em que esse cara forçou essa planning sem aprovação. E aí ele disse que ele ia pra planning com aprovação, tipo, que ele ia entrar na planning com aprovação feita. E aí ele chegou na planning, sem aprovação, começou uma discussão dos infernos, e aí eu mandei uma mensagem pro Duba. Eu falei, olha, se a gente continuar por esse caminho que tá aqui, vai ser mais uma sprint perdida. Aí ele virou e falou assim, me dá 1 minuto. Ele entrou na planning, ele olhou pro cara, falou assim, essa planning está cancelada. Porque eu não vou gastar dinheiro, esforço, tempo das pessoas. Eles têm mais coisas para fazer e eles podem entregar valor em outro lugar. Aquilo mudou o jogo. Por quê? Porque a gente estava olhando para as métricas certas. A gente estava olhando para desperdício. Do tipo, cara, eu vou ficar aqui fazendo mais trabalho, mais tarefa, mas eu não vou te entregar resultado. Então, eu sei que eu não vou te entregar resultado e olha que terrível. A gente trabalhava com pontos de função. Realiza. Tipo, ele sabia, e eu sabia, o time sabia, que no final das contas ia ficar um bate-boca dos infernos, aquilo não ia ser aprovado, a gente não ia conseguir entregar, aspas, ponto de função nenhum, isso não ia dar o retorno financeiro pra gente, e não ia pra produção pra quem precisava usar. Porque, de novo, era um ambiente de governo, então eu estou servindo os cidadãos. Eu ficar nesse engarrafamento organizacional não resolve nada para mim, não resolve nada para os stakeholders, não resolve para a área de negócio, não resolve para o cidadão. Não entrega valor. E isso foi tipo uma grande virada de chave. A partir dali, tudo o que entrava de demanda, a gente entregava valor e a gente conseguia botar na mão do cliente final. Por quê? Porque o Duba pegou e comprou essa briga. Então, o papel que ele assumiu naquele momento foi um papel 100% VMO. Ele não estava na vibe do gerente de projeto, sabe? De eu preciso executar o meu projeto, preciso fazer a tarefa andar, preciso fazer o cronograma andar. Ele puxou o freio de mão e falou assim, cara, isso não entrega valor, não adianta fazer a tarefa. Nossa, eu achei muito bom, Duba, desculpa interromper, mas um ponto que até para mim mesmo, das vezes que eu vinha lendo e falando e ouvindo sobre VMO, me parecia uma coisa muito grande. Sabe quando você olha e fala, é muito grande isso, eu não vou conseguir, tá muito longe, é muito etéreo, sei lá, tá distante do que eu... O que eu vou fazer no meu dia a dia que vai impactar se é PMO, se é VMO, se mudou, se eu tô gerando valor ou não. E esses exemplos que você trouxe, Chu, me fizeram ter muita clareza de que, no final das contas, são as pessoas trabalhando em prol de algo, e é tão tangível quanto um comportamento simples de oferecer ajuda. E que isso, de fato, reverbera numa transformação real da coisa, né? De como as coisas mudam. Então, me chamou muita atenção isso, porque eu acho que quando a gente fala de métodos e etc., e escritório, parece tudo muito grande, muito longe, muito, né, difícil de encostar, de chegar perto. E quando a gente traz esses exemplos tão tangíveis, onde existem atores muito claros, né? A pessoa, o PO, enfim, o SM, e aí você começa, eu acho que até facilita para quem está passando por esse momento de se identificar e falar, olha, eita, essa pessoa sou eu. Pô, então quer dizer que se eu fizer isso, eu vou fazer parte da transformação. E eu achei muito massa, assim. Queria, enfim, até agradecer, porque para mim deu realmente um estalinho de, pô, caramba, se tava por algum motivo difícil de enxergar, como que então cada um de nós que está ouvindo, né, cada um dos nossos ouvintes, ou de quem está falando sobre isso, como que eu faço parte disso, eu acho que agora veio uma clareza muito grande disso, achei muito legal. Eu curti o que você trouxe, e aí eu vou só complementar com um ponto bem importante aqui. As melhores pessoas com as melhores intenções e olhos no valor não vão conseguir tomar uma atitude como essa que o Duba tomou sem algumas práticas e estruturas que não são necessariamente no escritório. E aí, essas estruturas, eu acho que a gente pode falar um pouco dos pilares, mas eu queria ouvir o Duba falar um pouquinho de quais foram as estruturas que ele usou, do tipo, ele tinha um diabo de um PPT dos infernos que ele me fazia fazer, que eu odiava, ele já tá rindo da minha cara, mas que era ótimo, mas eu odiava. Funcionava, que era uma beleza. Ele tinha todos os controles de tempo, custo e o que isso gera, quais eram os impactos. Então, essas estruturas, elas são necessárias
para que você consiga fazer a argumentação. E aí eu queria ouvir um pouco dele. Não vou deixar de responder o que você está trazendo, mas eu vou deixar uma provocação aqui também, pegando todo o pitch que a Flor trouxe, diz o seguinte: Flor, se você conseguiu esse estalinho baseado nesse ponto que a Andressa trouxe, imagina que todas as empresas têm não uma, mas várias flores. Se cada pessoa conseguir perceber que não existe essa história, não precisa ser algo com complexidade de NASA, etc., para que cada um consiga contribuir da forma que for melhor e possível para a transformação, vai ficar claro no fim do dia que a transformação são as pessoas, são as ações. E é isso. Foi isso que foi a força motriz a alavanca mais poderosa que a gente acionou durante esse movimento todo que a gente colocou aqui. E eu não posso deixar de fazer um link com um outro aspecto que também faz parte do VMO e que a gente viu acontecer, e eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo aqui também quer ver acontecer na sua empresa, que não foi só, que bacana, as pessoas começaram a trabalhar junto. A Dev lá comentou que começou a se propor a colaborar. No fim do dia, a gente que não entregava nada e, consequentemente, como consultoria, não faturava nada, porque era condicionado às entregas, a gente quadruplicou o faturamento. Começou a entregar coisas que não eram entregues, e aí não é só entregar por entregar. Primeiro, você tem valor para aquele cidadão que recebeu os benefícios, a gente não vai dizer qual é a empresa aqui, mas enfim, todos somos cidadãos. Para os cidadãos que receberam o benefício e para a companhia que também recebeu, naturalmente, o seu resultado, a sua receita derivada do valor daquela entrega. Então, sem que a gente caia na armadilha aqui de achar que, não, legal, esse papo todo é muito bacana, mas isso também tem um quê de abraçar a árvore? Não tem. Porque na prática o que a gente está dizendo aqui é o seguinte: a gente impactou o nosso cliente /usuário /consumidor /cidadão nesse contexto e impactou o negócio também. Porque no fim do dia, quando a gente está falando de um movimento que funciona sistemicamente de uma forma muito positiva, você consegue entregar valor para a ponta, entregando valor para o negócio também, para que o negócio seja retroalimentado de capacidade de continuar entregando valor para a ponta, e você estabelece um ciclo de resultados, não de passos que você deu ou de entregas que você fez. Quem aqui está ouvindo isso que nunca viu uma thread de e-mail que começa a ter uma porrada de resposta quando alguém de um time fala: entregamos não sei o quê. Aí todo mundo, porra, parabéns, puta time e tal. De fato, a entrega é um marco relevante. Mas eu não vejo esse mesmo buzz dizendo assim: tá bom, mas e o resultado? E essa entrega gerou o quê? 2 semanas, um mês, um tempo depois. Essa thread morre, e aí a gente acaba valorizando. Eu tenho certeza que não é por mal, mas isso tem um aspecto cultural, um aspecto histórico. A gente acaba valorizando a tarefa, a ação, e não o impacto. E no fim do dia, o mundo não se move só por tarefas. As tarefas são meios, são passos para o impacto. Se você foca em ficar excelente na tarefa, você não necessariamente ficou excelente no impacto. Primeira lei de Duba. Se você foca na excelência do impacto, obrigatoriamente você passou pela tarefa. Tudo depende de onde você está colocando prioridade. Primeira lei de Duba. Se você está comemorando entrega, talvez tenha algo de muito errado. Se você está comemorando só a entrega, né, e não está olhando o teu resultado. Se você está comemorando só a entrega e não está olhando o resultado. Então tá. Aí voltando para a tua pergunta, que elementos, que artefatos, que mecânicas, que práticas a gente utilizou nessa época? Óbvio, como uma pessoa que tem mentalidade de produto, tem modelo mental de produto e trabalha com o negócio de um lado ou do outro da mesa, tanto como stakeholder como quem constrói há bastante tempo, eu consigo dizer com uma maior, e que obviamente foi picado pelo mosquitinho da agilidade já há alguns anos, o melhor modelo é aquele que funciona melhor para a tua empresa. Não existe uma fórmula XPTO, não existiu para esse contexto, não existe para a empresa que eu estou hoje, não existe para vocês, nos clientes que vocês frequentam aqui, as pessoas da Nauer, como não vai existir para ninguém que está escutando o podcast no seu contexto, presente ou futuro. O que fez sentido para a nossa realidade? De uma maneira adaptativa ou adaptável, parte ou tudo isso pode fazer sentido como artefato. Agora, na sequência disso, eu vou falar sobre princípios. Princípios podem ser mais universais. Mas o que a gente fez? A gente tinha, de fato, um PPT, esse PPT dos infernos que ela falou, e que ela realmente reclamava um pouquinho de fazer, mas fazia, que é importante. Ele tinha o papel de ilustrar todas as relações, as inter-relações entre as frentes que a gente estava trabalhando ao mesmo tempo.
cada frente para entregar, a gente trabalhava com o RUP na época, só para vocês terem uma ideia. A gente tem 4 grandes etapas no RUP, né? Para quem é aqui, né, mais conhecedor do RUP, a gente está falando de... nem vou lembrar direito. Iniciação, elaboração, construção e transição. Acho que eram esses os 4 passos do RUP. E aí, que são 4 etapas. E a medição do lead time de cada uma dessas etapas entra no ponto que a Andressa falou sobre metrificar a coisa certa. Porque se eu sei quanto tempo eu estou levando em cada etapa, eu de cara tenho a capacidade de conseguir enxergar onde eu posso melhorar. Qual é a etapa que está ofendendo mais? Em que frente de atuação? Quem está tocando? Onde eu preciso fazer eventualmente um swarming, juntar uma cabeçada de gente para matar um negócio, obstruir um ponto e seguir com um fluxo mais liberado, com mais fôlego, sem necessariamente ocupar 100% do tempo de todo mundo. Porque, vamos lá, se você tem 100% de todo mundo ocupado, o sistema não funciona. É simples, pensem em engarrafamento. Engarrafamento é um excelente exemplo de um sistema 100% ocupado. Todos os carros estão em todos os lugares, ninguém anda. Então, assim, é importante a gente considerar isso. Então, esse material ele nos embasava de um poder de argumentação que não existia até então para poder tomar uma série de decisões e não ser questionado, porque elas traziam valor e nenhum cristão dentro da estrutura daquela organização ia dizer eu não quero valor. Não podia até pensar, mas não verbalizaria jamais. Então, a gente conseguia criar o contexto certo. Todos os números a gente tinha uma meia hora, naturalmente, mas assim, os custos individuais, né, o tempo, a relação entre... A gente sabia os tempos das etapas, sabia quem estava trabalhando. Qual era o tempo? O custo do tempo. Não o custo da hora, mas o custo do valor que a pessoa estava entregando no tempo. O custo do atraso também. O cost of delay, o custo do atraso, quanto é que isso doía, são métricas que são muito importantes. Se a gente olhar aquele contexto, e além de dinâmicas, a gente tinha cadências que eram, além da daily, que era uma global daily, vamos dizer assim, que a Andressa falou no começo, era todo dia de manhã, juntava todo mundo em pé, trocava ideia, mas ali o gancho era, sem essa daily, nós não criaríamos o espírito colaborativo que a gente criou. É um fato. Porque as pessoas... Você tem um quê de peer pressure ali, né? Ninguém vai dizer, tá ali todo mundo na frente, todo mundo fala, não quero te ajudar, não. Porque as pessoas sabiam quais eram as capacidades que cada um trazia e quais eram as necessidades para poder encaixar. E aí vamos fazer uma relação com a vida que a gente vive hoje, no mundo de hoje. Todas as empresas são compostas por um pacote diverso e complexo de capacidades. Se a gente imaginar que cada um vai olhar só para as suas capacidades e o todo vai entregar valor para o cliente final, seja ele quem for, não vai acontecer. Só vai acontecer quando as pessoas entenderem, primeiro, o que precisa ser feito. Segundo, o que é necessário para o que precisa ser feito ser bem feito. E terceiro, o quão alinhado o que precisa ser feito por essas capacidades diferentes, somadas em um esforço colaborativo, para onde vão se levar, o quanto isso leva para a estratégia que a companhia tem. Então, cadências foram importantes, porque nelas a gente discutiu o que dava para tirar da frente e como é que a gente criava o espírito colaborativo. As discussões sobre como é que estavam as ditas OS, né? A gente conseguia entender como é que a gente ia priorizar, a gente sabia o valor que cada uma delas entregava na ponta, e isso ajudava a gente a tomar insumo de priorização, e a gente trazia visibilidade. Então, vou falar a palavra-chave aqui para amarrar. Os materiais e os artefatos, né, nas cadências que a gente criou, geravam visibilidade. Visibilidade gera alinhamento, porque a gente matava a possibilidade do cara A dizer, não sei se isso está acontecendo. Não sabia que isso estava acontecendo. Não sabia que eu tinha que ser envolvido. Caramba, mas não deu. Eu não sei o que está rolando. Não existia isso dentro desse contexto. Existia, na verdade, antes a gente conseguiu agir para que isso não existisse. Isso trouxe um valor absurdo, né? Visibilidade trouxe alinhamento. Alinhamento trouxe melhores decisões. Melhores decisões levaram a melhores resultados. E aí você fecha o ciclo. Visibilidade desses melhores resultados retroalimentam o todo e garantem que esse todo está alinhado com a estratégia, ou seja, os esforços estão levando aquela empresa, aquela área, esse cliente, no nosso contexto, para onde ele precisava ir. Com desperdício evitado, resultado para todos os envolvidos acontecendo e sendo materializado, e a galera feliz de trabalhar. Uma coisa muito interessante que a gente fazia, e assim, muito da postura do Duba de comprar os conflitos, era uma coisa que nunca tinha acontecido na história daquele cliente, daquela empresa, que é puxar o plug.
Porque tão importante quanto saber onde você vai investir é saber onde você não vai investir. Então, assim, o poder que ele tinha de virar e falar, olha, com base nessa métrica, não faz sentido a gente continuar esse projeto, e a forma que ele trazia, embasado em dados, em número mesmo, e não em, mas aí não está fazendo sentido, não é mesmo? Fazia toda a diferença. Então, muito do que a gente estruturou como boas práticas para o resto, pelo menos da minha carreira, em relação à visão sistêmica, foi com base nessa experiência. E hoje mesmo a gente está... eu estou num cliente, que não será nomeado, mas eu estou num cliente onde a gente está exatamente com essa dor. A gente tem vários projetos andando em paralelo, muito investimento acontecendo, só que os gargalos são únicos, né? Então, quando eu chego, por exemplo, para aprovação, quando eu chego para revisão de alguma coisa e tal, eu paro nas mesmas pessoas. Então, e historicamente, o que eles fizeram? Eles foram botando mais gente, mais time, e agora estão frustrados porque não está dando resultado, não estão fazendo as entregas. Eles não estão olhando o sistema. Eles precisam de uma visão de Value Management Office, né? Eles precisam fazer a gestão por valor, pelo fluxo de valor, e não por, tem projeto, tem dinheiro para investir, bota as pessoas para fazer. O que teoricamente deveria ser tão simples quanto saber que zero mais zero, que nada mais nada é nada, né? Não adianta você trazer mais gente, né? Porque isso, eu não tô gerando nada com 8 pessoas, com 16, gente. Se eu não fizer nada de diferente, eu vou continuar gerando o quê? Nada. Né? Então é muito louco como uma coisa que teoricamente parece simples, mas na prática a gente encontra fatores que tornam tudo muito complexo, né? É porque na prática, quando você está com o nariz enfiado dentro da visão local, o que você enxerga na sua visão local tem mais tarefa do que eu consigo executar. Logo, se eu trouxer mais gente para executar mais tarefa, vai sair. Só que essa é a visão local e por isso que é tão contraintuitivo. Eu não culpo as pessoas que pensam dessa forma, porque elas só estão com a lupa errada. É como se você tivesse míope e de repente você colocasse óculos. Com o grau certo, né? Porque às vezes o óculos também com o grau errado não resolve o problema. Com o grau certo, pelo amor de Deus, não que nem você fez. Eu falo com experiência própria. Tem um elemento adicional a esse que a Andressa falou agora, que é muito importante, que é o seguinte, sobre questão de aplicação de pensamento sistêmico, de visão sistêmica, nesse contexto que a gente está discutindo. Quando você fala de bota mais gente, você ignora geralmente a questão contra-intuitiva que a Andressa bem citou, é pelo seguinte: eu tenho mais braço, eu tenho mais coisa. Beleza. Em primeiro lugar, isso não garante que seja a coisa certa. Segundo lugar, normalmente quando essa decisão é tomada, ela é tomada olhando para essa camada, e essa camada existe, é fato. Ela só não é a única camada envolvida, porque uma decisão como essa tomada desconsidera geralmente, ou traz o risco de desconsiderar, e quando chega uma pessoa nova no time, o time anda para trás, porque ele vai precisar diminuir sua velocidade para poder embarcar aquela pessoa, para que aquela pessoa consiga chegar no mesmo nível de capacidade, de ritmo e de entendimento do todo que o restante do time tem, para que o time como um bloco consiga ter essa melhoria. E aí time, eu não estou falando do modelo padrão Dev, PO, Scrum Master. Não estou falando de modelo nenhum, estou falando de time naquilo que se configurar como time dentro de uma determinada organização, que é o que faz sentido. Então, isso pode significar esse modelo que eu citei, que é bastante conhecido, mas isso também pode significar a necessidade de fazer uma coisa envolver um gerente, 2 coordenadores, um consultor e um analista de áreas completamente diferentes que precisam trabalhar em harmonia para sair do outro lado com aquilo, porque aquilo é importante. E aí você imagina, Silvio, quando você chega nesse layer, ou olha sob essa perspectiva, esse time não é pré-formado. Esse time ele é formado, puxado por uma necessidade. Essa necessidade é a coisa que precisa ser feita para poder entregar valor. Só entrega valor se estiver alinhado com a estratégia da empresa. Então, uma das maiores dores que eu tenho visto, e eu tenho certeza que a Andressa também tem visto, é a desconexão entre as ações e as coisas que são feitas e a estratégia da companhia. E aí você tem a galera que está executando, falando, não sei por que eu estou fazendo, e a galera lá em cima dizendo, caramba, eu não sei por que o resultado não está vindo. E, no fim do dia, um dos maiores benefícios das práticas e da aplicação de um, vamos dizer, não um escritório de projeto, mas um escritório de valor, é garantir, entre várias coisas, que essa conexão se estabeleça. Todo mundo ganha quando essa conexão se estabelece. E aí o que eu acho legal
disso que o Duba está falando, gente, é o seguinte. É muito fácil a gente, por exemplo, contar essa história de 2014 e achar que aquilo aconteceu só naquele momento. Mas, cara, se tem uma coisa que é recorrente na minha vida desde então, nesses 10 anos pra cá, é que só muda de endereço. À medida que a gente foi mudando de empresa, eu, no caso, em consultoria, trabalhando em diferentes clientes, só muda de endereço. Em 2017, eu peguei um cliente que estava 6 anos tentando entregar um produto, não conseguia, e cada ciclo que eles falhavam, eles colocavam mais gente. Então, eles chegaram a 150 pessoas trabalhando em um único produto. 6 anos. Aí a gente mudou a forma de trabalho e entregaram em 4 meses. Então, assim, recentemente, a gente teve um processo muito parecido em outra empresa, mas o problema continua, certo? A forma como a gente resolve vai evoluindo, mas eu vejo que as empresas recorrentemente continuam com essa mesma dor. E aí eu acho que a gente tem que deixar claro aqui o que é e o que não é um VMO. Eu ia perguntar isso agora, Chu. O que é e o que não é? Apesar de parecer meio absurdo, nossa, Flor, é óbvio, é tudo que ela não falou. Mas vamos falar do óbvio, então? O que não é? O que não é VMO, né? Afinal de contas. Boa. Se você está fazendo gestão de tarefa, você não está fazendo VMO. Se você está olhando para métricas tipo homem-hora e não está preocupado com como é que isso impacta a estratégia, você não está fazendo VMO. Se você está olhando local para o seu projeto e brigando e falando assim, mas o meu projeto é prioridade, não, o meu é prioridade, não, o outro é prioridade. Cara, isso não é um escritório de valor. Você não tem as estruturas e às vezes a culpa... Na verdade, geralmente a culpa não é dos indivíduos, tá, gente? Porque se fosse dos indivíduos, a gente não veria mudanças drásticas com os mesmos indivíduos quando a gente começa a usar as práticas. Entendeu? Então a gente precisa mudar as práticas. E aí as pessoas naturalmente vão mudar os comportamentos. O que é um VMO? Você pode ter um VMO que é uma pessoa. Você pode ter um VMO que é uma estrutura, tipo um acordo conjunto entre pessoas que têm outros papéis. Exemplo, eu tenho uma pessoa que é o gerente de programa, eu tenho outra pessoa que é a Virginiana adora uma lista. Eu tenho uma pessoa que é o gerente de programa, eu tenho uma pessoa que é o PO, eu tenho uma pessoa que é... E eles fazem parte de um grupo e eles decidem juntos, agora esse grupo vai se comportar, vai ser de fato um VMO. A gente é o escritório de valor, certo? A gente é o escritório de gestão por valor. Então você pode fazer isso, você pode ter uma estrutura dedicada, pode. O que você tem que ter, independente de qual é a estrutura que você está montando, é uma estrutura dedicada porque a sua empresa é enorme, ou então a complexidade é muito alta e você precisa de pessoas dedicadas para resolver esse problema. Isso é válido. Mas se você é uma startup, você não vai montar um escritório de gestão por valor com, 5 pessoas dedicadas quando o resto da sua empresa é mais 10. Não faz sentido. Faz muito mais sentido você dedicar algumas pessoas e dizer, vamos montar um VMO entre nós? O VMO é tudo o que eu crio de estruturas, de práticas, que fazem com que eu conecte estratégia, tático e operacional, de forma que nenhum investimento seja feito de forma leviana. Porque no final das contas é isso. O que o VMO quer é que cada pentelho que a gente investe dentro da porcaria da empresa dê o máximo de resultado que ele consegue. Isso é um VMO. Não, além de ser muito isso que você está trazendo, eu acho que tem alguns temperinhos aí que valem ser usados aí na tua colocação. Em primeiro lugar, você disse muito bem, eu ia falar isso, mas vou repetir até para vir do óbvio que precisa ser dito aí que o Flo sinalizou. O VMO, lembra que eu falei um pouco há um tempo atrás aqui que uma coisa é a gente falar de práticas, artefatos, etc., outra coisa é a gente falar de princípios. Os princípios entram exatamente nesse ponto que a Andressa colocou. É menos sobre organograma, é menos sobre ser uma área ou ser um grupo unido para atender a uma determinada necessidade, e mais sobre, seja uma área, seja um grupo, o valor e o impacto e o alinhamento e a visibilidade e a clareza que esse agrupamento, seja ele envelopado por uma área, ganhando um nome dentro de uma caixinha dentro do organograma da empresa, seja a atitude de pessoas que estão incomodadas em um determinado cenário, estão vendo uma dor e estão fazendo o que precisa ser feito para garantir que a estratégia da empresa, que se tudo correr bem, está clara para todo mundo, seja atingida. Isso está muito mais perto dos princípios do que das práticas ou mecânicas. É claro que as práticas levam aos resultados,
mas os princípios garantem que a gente não destoe. Então, quando a gente para olhar aqui como princípios, né, pensar em visibilidade do que está acontecendo para todos os níveis é importante, sim, é um princípio. Porque se não houver visibilidade do que está acontecendo, o risco de cada um para um lado é grande. Se cada um vai para o lado, você vai ter desperdício, vai ter uma série de consequências ruins para a tua organização, para o teu sistema, para o teu organismo. Alinhamento é importante? É claro que é, porque se cada pessoa puxar a corda para um lado oposto, a gente não vai ter avanço, a gente vai ficar parado no mesmo lugar, estudando gelo, escovando byte. Coloque aí a expressão que você quiser, que, né, empurrando a pedra para cima da montanha, né, de Sísifo, e assim vai. Se visibilidade é importante, alinhamento é importante, orientação a resultado é importante, não a tarefa e a execução. Então, se você orienta os teus esforços, congrega as pessoas, une esses conhecimentos que cada um vai ter, mas eles são essa união e as ações, elas visam atingir um determinado resultado, que pode levar uma semana, um mês ou um ano para acontecer. Não importa. Importa o valor do resultado. Você também tem um princípio estabelecido. Se você está medindo o seu andamento, você pode seguir a linha você pode corrigir as rotas mais rápido e entender quem mais, eventualmente, que precisaria estar convocado para discussão. E aí não é quem, João, Maria ou José, mas é que capacidade falta. Que capacidade poderia me ajudar a ir mais longe? Esse é um ponto, ou mais próximo do objetivo. Outro princípio que é tão importante quanto os que eu acabei de falar, o ritmo que a gente estabelece para garantir que a gente opere em ciclos curtos. Seja no âmbito mais tático, seja inclusive no âmbito estratégico, né, todos conectados, ciclos curtos levam a gente a aprender mais rápido e a eventualmente corrigir uma rota e a eventualmente identificar as capacidades que estão faltando. E por último, né, tinha um ponto que tinha me fugido, mas agora eu lembrei, durante essas cadências ou durante as interações desses grupos que se formam para atuarem como VMO, a despeito dos labels, existe uma mudança não sei se quebra de paradigma define bem, mas uma mudança numa pergunta fundamental que faz toda a diferença. A gente, como foi culturalmente condicionado ou conduzido a muito status de porte, a gente está acostumado a dizer, eu fiz isso. Eu vou ou não vou chegar no resultado porque eu fiz ou não fiz isso e se declarar o que eu fiz. Declarar o que foi feito. Então a pergunta não deveria ser essa, não é o que eu fiz, porque o que eu fiz eu já fiz. A pergunta que precisa ser feita dentro desse contexto, que sim, se alinha, casa muito naturalmente com princípios de um VMO bem estabelecido, é o que eu preciso que aconteça para chegar no resultado que eu estou buscando. Isso é diferente do que eu preciso fazer, porque quando eu digo eu preciso fazer, automaticamente estou trazendo um aspecto local para a discussão, mais para a tarefa, mais para a execução. Mas quando eu começo a discutir sobre, mudo a pergunta de o que eu fiz ou o que eu tive que fazer, o que precisa acontecer para que o resultado chegue, o jogo muda. O jogo muda. Muito bom. Então, só para recapitular aqui, gente, o Duba trouxe várias coisas, eu vou fazer a listinha, porque a virginiana gosta de uma listinha e eu sei o quanto isso ajuda. Então, a gente está falando, gente, de princípios como visibilidade, alinhamento, orientação a resultado, métricas para corrigir rota e entender as capacidades e onde que essas capacidades nos levam, ritmo estabelecido para conseguir operar em ciclos curtos e, por último, e não menos importante, a pergunta fundamental a ser feita. O que nós precisamos que aconteça para a gente conseguir chegar no resultado necessário? É isso? É isso. Aprendi direitinho? Anotei direitinho? Acho que você anotou. Uma boa virginiana, você. Muito bom. Parabéns, peixinhos, para você. Aliás, peixinho já é outro signo, né? Vamos confundir a coisa toda. Então deixa só a virginiana mesmo que tá bom. Muito bom, muito bom. Eu curti muito essa lista dos princípios e aí eu queria trazer outra lista pra gente discutir. E eu acho que a gente pode, entregar isso para os nossos ouvintes até como uma forma deles checarem como é que está essa visão de valor dentro da sua empresa. E aí eu queria falar um pouco dos pilares de um VMO. Se a gente olhar para o VMO como essa estrutura, que pode ser um grupo, pode ser uma área, pode ser, enfim, pode ser a estrutura que for para a sua empresa, mas é uma galera que está olhando para valor, que está conseguindo responder essa pergunta fundamental de o que eu preciso que aconteça
para chegar no resultado que é necessário? Onde é que está engargalado? Quais são as métricas que a gente teve até agora e o que elas contam para a gente, né? Então, esse grupo de pessoas, às vezes pode ser uma pessoa só, tudo bem, está conseguindo trabalhar esses princípios. Quais são os pilares onde essa pessoa se apoia? Eu acho que os 2 primeiros pilares e mais óbvios são o pilar de gestão de portfólio de investimentos, e aqui eu não estou falando necessariamente de portfólio de projetos, nem toda empresa trabalha com projeto, mas toda empresa investe dinheiro. Toda empresa está botando dinheiro em alguma coisa. Então, quando eu falo de gestão de portfólio, eu estou falando de gestão de investimento. Onde eu estou botando dinheiro? A segunda coisa, que eu acho que é outro pilar, que sem ele não dá para andar, é a questão da coordenação de esforços, que conecta com o que o Duba estava falando. Então, assim, eu fiz um investimento, só que se eu não coordenar os esforços para esse investimento se pagar e dar o resultado, não vai sair do outro lado, vai ser dinheiro jogado fora. Então, geralmente, quando a gente entra para começar a trabalhar VMO, seja o mindset do VMO, seja uma estrutura do VMO dentro de uma empresa, a gente observa que essas são as 2 primeiras coisas que a gente precisa estabelecer. A gestão dos investimentos que estão sendo feitos e a coordenação de esforços. Só que uma vez que a gente começa a fazer isso, a gente vai começar a puxar. Você sabe aquela história de você puxa uma pena e vem um dinossauro? Não é nem uma galinha, é um dinossauro. Porque, na verdade, galinhas são dinossauros, mas enfim. Vocês não estão preparados para essa conversa, né, Chu? Preparados para essa conversa. Quando você puxa a gestão de portfólios, por exemplo, você naturalmente vai começar a perguntar qual é a estratégia de posicionamento da empresa. Porque você vai começar a pensar assim, tipo, faz sentido esse investimento? Qual é o investimento que faz sentido? Tem algum investimento aqui que faz sentido derrubar? Será que a gente está priorizando a coisa certa? Então, naturalmente, você vai começar a ver surgir um pilar aqui de estratégia de posicionamento, de qual é a nossa estratégia, quais são as métricas que a gente quer atingir. E uma vez que você vai vendo essa coordenação de esforços acontecendo para fazer as entregas que geram valor, você vai ter que fazer a gestão dos resultados, certo? Que é o outro pilar, que vai definir para a gente, deu certo, deu errado, qual é a métrica que a gente está perseguindo, o que a gente está buscando, está chegando perto, não está chegando perto, faz sentido mudar a rota. Então, essa parte de gestão de resultados, ela vai começar a aparecer naturalmente. Então, só aí a gente já tem 4 pilares. Gestão de portfólio de investimentos, coordenação de esforços, estratégia de posicionamento, gestão de resultados. Só que esses 4 pilares não são suficientes. Por quê? Porque se eu usar todos esses pilares, mas eu fizer ciclo longo, eu só vou descobrir o BO quando for tarde demais. Então, eu preciso começar a puxar uma cultura de ciclo curto e de experimento. Então, quando a gente começa a trabalhar com essa ideia do VMO, uma das primeiras coisas que a gente estabelece é a questão das cadências que o Duba trouxe, dizendo o seguinte, gente, como é que a gente vai acompanhar esse resultado? A gente vai acompanhar uma vez a cada 2 semanas. Legal. E eu não vou parar os executivos uma vez a cada 2 semanas para falar, o projeto tá andando, certo? Eu não vou fazer isso. Isso é uma puta falta de sacanagem, né? Então, eu vou ter que necessariamente começar a fatiar o que é essas entregas, esses testes. Eu vou começar a olhar para, por exemplo, métrica leading e métrica lagging. Tipo, a métrica final que eu quero é faturamento, é receita, é EBITDA, ótimo, mas quais são os indicadores prévios que a gente tem de que essa métrica vem? Né? Então, eu vou olhar para métricas leading para poder fazer os experimentos. Então, naturalmente, eu começo a trabalhar essa parte de gestão de resultados associada aos ciclos curtos de experimentos, a parte de gestão de resultados olhando para a relação de causa e efeito entre as métricas, novamente visão sistêmica, e a parte de ciclos curtos de experimentos de o que a gente está testando para fazer a métrica mexer. Só que não acaba aí. Aqui a gente tem 5 pilares, certo? Gestão de portfólio de investimentos, coordenação de esforços, estratégia de posicionamento, gestão de resultados, ciclo curto de experimento. Nota 10. O que está faltando? Está faltando as capacidades que o Duba trouxe. Está faltando a forma como a gente faz a gestão dessa transformação. Como é que as pessoas se relacionam, como a gente trabalha entre áreas diferentes, quais são os acordos que a gente faz, como é que a gente faz o upskilling dessas pessoas, ensina essas pessoas a trabalhar diferente. Então, quando a gente começa a olhar esses 6 pilares, agora sim, 6 pilares para fazer o VMO funcionar. Ponto importante, você não vai começar amanhã e falar assim, oi, tudo bom? São 6 pilares. Você tem que fazer de forma puxada. Começa com, ok, quero entender onde é que a gente está investindo. Por que está parando esse investimento? Por que a gente não está vendo resultado? Porque a coordenação de esforço não está funcionando. E aí, naturalmente, você vai ver essa puxada acontecer. Se você conseguir fazer esse modelo de trabalho, onde você vai ativando os pilares conforme a necessidade, cara, é animal a capacidade de transformação que a empresa passa a ter. Gente,
Que aula, meus amigos, que aula. Mas agora eu quero propor um novo quadro dentro de um quadro do Love the Problem, que é De Frente com a Flor. Chu, eu anotei todos os pilares, tô aqui com eles. Você acha que eu adoro um artefato, gente? Adoro, gosto, não vou mentir. Me dá desenho, me dá planinho, me dá essas paradas que, né, a pessoa tem ali a questão do TDAH, então dá uma segurada, ajuda a gente a manter o foco. Eu posso passando os pilares que você falou, e você pode me trazer algum artefato ou alguma maneira que, obviamente, não existe bala de prata, mas que a gente poderia olhar quando a gente fala desse pilar? Pode ser? Falei. Maravilha, tá. Então vamos lá, a gente começou com gestão de portfólio, investimentos. O que a gente olha? O que dá pra gente olhar aí? O que a gente pode usar nesse caso? A gente pode começar olhando o DRE da empresa, certo? Tipo, literalmente onde está indo o dinheiro. E aí a gente vai perseguir, ok, dado que o DRE está me apontando para isso, dentro desse DRE, o que é, por exemplo, OPEX e CAPEX? O que eu tenho, tipo, de investimento novo, de coisas que tem que dar retorno versus o que eu tenho que ter para manter minha operação? E aí eu vou olhar, por exemplo, hoje a minha operação custa tanto. Legal. A gente entende que essa operação está saudável? Ela está eficiente? Tem que ter algum tipo de movimento para melhorar a eficiência dessa operação? Sim ou não? Para a parte de investimentos, vamos olhar para os horizontes? Vamos pensar no CAPEX em horizontes, do tipo, o que a gente precisa para fazer a vaca leiteira funcionar melhor versus o que a gente precisa para montar o bezerrinho do amanhã, o que a gente precisa para, sei lá, tirar leite de Bitcoin. Então, a gente começa a olhar em cima desse tipo de artefato. E aí, a gente começa a montar, de fato, o match entre o que eu tenho hoje de produto, projeto, iniciativa, o raio que for, versus essas necessidades. Eu começo a dar match nessa lista e eu começo a ver, por exemplo, que tem um monte de coisa que não conecta com nada. Que são coisas que provavelmente a gente se comprometeu a investir e ninguém sabe por que aquilo tá lá. Tá lá porque alguém disse que precisava. E aí, naturalmente, você começa a questionar. Tipo, gente, posso descartar? Muito bom. Logo depois de gestão de portfólio, a gente falou sobre coordenação de esforços. O que pode me ajudar a fazer isso acontecer? Ou então dizer se eu estou indo para o caminho certo ou não? Duba? Cara, tem alguns mecanismos que podem ser acionados para poder ajudar a coordenar os esforços. Eu, particularmente, uso já há algum tempo e com bastante satisfação OKR. OKRs ajudam a setar a clareza de para onde a gente vai, ajudam a entender o que precisa ser feito e como a gente vai medir, inclusive em ciclos curtos, como a Andressa bem disse. Ajuda a gente, dado que o objetivo vem primeiro, entender o que é necessário congregar dentro da organização, independente do tamanho que ela tenha. Que conhecimentos que vão estar distribuídos em áreas diferentes são necessários para a gente conseguir chegar naquele ponto de resultado. E a própria existência dos KRs vão ajudando a gente a poder entender se a gente está perto ou longe do que a gente quer para a gente corrigir a rota quando necessário for. Então, a capacidade de se adaptar e corrigir a rota on the go é fundamental para uma empresa. A gente fala de Business Agility, isso é Business Agility na veia, e a gente está falando de algo que é fundamental para o nível de velocidade com que as coisas mudam hoje em dia. O legal do que o Duba trouxe é que, assim, de novo é o mindset por trás da ferramenta, né? Porque eu já vi o OKR sendo muito mal feito e não coordenando esforço nenhum. Então, o ponto crítico aqui é, se não estiver ajudando a coordenar esforços, ou não é essa ferramenta ou a gente está usando da forma errada. E se você não quiser usar OKR, não puder usar o OKR por algum motivo, tudo bem. Faz uma reunião de coordenação de esforços, uma cadência, tipo aquela daily escalada que a gente falou. Esse é um excelente ponto, porque eu vou fazer uma alusão a um outro episódio do Love the Problem que fala de frameworks, que é muito isso. Na verdade, o framework ele é um ponto de partida, não é um ponto de chegada. Ele pode ajudar a trazer alguma segurança, mas o framework, assim como qualquer modelo, ele precisa ser adequado à sua realidade. Ele precisa ser adequado ao seu propósito, ao propósito da sua organização, ao propósito da sua iniciativa. Pode ou não se valer de um ou mais frameworks pré-estabelecidos que podem ser usados em sua totalidade ou em parte nas partes que fizerem sentido. Não está mais certo ou mais errado se você usar o OKR. Se você quiser usar só OKR, não quiser usar o objetivo, vai ficar esquisito, mas é factível se encaixar para a realidade da tua organização. Se você não quer medir KR, quer usar BSC, quer usar meta, mas os objetivos estão claros e eles vão ajudar a galera a trabalhar junto, beleza.
Você só precisa fugir da crença de que usar um framework XPTO automaticamente vai garantir o teu sucesso. O que vai garantir o teu sucesso são as pessoas. Ou que não usar um framework não garante o seu sucesso, né? Ou isso. Porque acho que isso existe muito também, né? Organizações, times, pessoas, áreas agarradas na sensação de que se eu não estiver seguindo alguma coisa ao pé da letra, eu não vou conseguir fazer a minha transformação acontecer, né? Então acho que esse é um ponto importante. Muito bom esse episódio aí. Na hora que você falou, eu lembrei do episódio que a gente falou sobre os frameworks. Depois, próximo, falou em OKR, que conecta com o próximo também, que é estratégia e posicionamento. É isso. Esse é um caso onde a reunião de coordenação sozinha, sem o resto dos OKRs, não vai resolver esse pilar. Quando a gente fala de OKR estratégico, sim, ele resolve esse problema, mas é importante lembrar que OKR nenhum cria naturalmente uma boa estratégia. Ele vai dar visibilidade para a estratégia que você tem e vai testar a hipótese de se essa é uma boa estratégia ou uma estratégia ruim. Você vai descobrir rápido. Geralmente, quais são as ferramentas que a gente usa para criar uma boa estratégia e garantir que a gente consegue, impactar de fato o mercado? A gente tem Fit for Purpose, que é um framework feito para isso. A gente tem toda a questão dos níveis de maturidade do Lalu, que eu gosto muito de usar e que a Monira Lima fez um trabalho fantástico criando uma ferramenta com base nisso, né? Olhando para os níveis de maturidade versus os posicionamentos estratégicos de cada empresa e como é que isso funciona. A gente tem a própria análise de mercado, análise de concorrência, todo esse movimento, todo o mapeamento de cliente, concorrência e etc., segmentos de mercado, propósitos. Então, para você olhar para a sua estratégia de posicionamento, você tem esses mecanismos que você pode usar. E aí, quando a gente fala de estratégia de posicionamento, entender se a gente está gerando resultado ou não, vai para o nosso próximo pilar, que é a gestão de resultados. O que a gente pode fazer nesse caso? Métrica. Mede, aprende, olha, se questiona, gera hipótese, pensa como pode ser melhor o tempo todo. Pensa em como dá para poder fazer, extrair ROI, ou seja, no bom e velho Pareto, o que dá para fazer com o menor esforço para trazer um bom impacto. Mas, caso eu não tenha dito ainda, mede. Se você ficou muito perdido com essas sugestões pouco repetitivas do Duba, para você trabalhar bem métricas, eu tenho uma recomendação de usar bastante aquele conceito de leading e lagging, para você não ficar preso a métricas que demoram demais para mexer, que são métricas lagging. Usar o conceito de flight levels para cada tipo de métrica. Então, quais são as métricas do nível operacional? Quais são as métricas do nível de coordenação? Quais são as métricas do nível estratégico? Porque senão você vai ter um CEO descendo para o operacional e discutindo o tempo médio de atendimento de um ser humano, o que é um inferno. Ninguém quer isso. Então, e o próprio Fit for Purpose e o próprio OKR também ajudam a gente a trabalhar a métrica de uma forma melhor. E aí, Chu, você falou, porque tem algumas métricas que a gente vai levar muito tempo para fazer elas mexerem. Então, isso nos leva para o próximo, que é ciclo curto. O que a gente faz, o que a gente olha quando a gente começa a trabalhar em ciclo curto? Para a gente trabalhar em ciclo curto, acho que até antes do que é, eu acho que tem um fator importante aí em relação a ciclo curto. Quando a gente diminui o ciclo de atuação, fatiando bem, a Andressa trouxe isso muito acertadamente, a gente maximiza algumas coisas. Primeiro, a gente não maximiza o resultado do ano da empresa. Isso a gente maximiza a capacidade de aprendizado, o aprendizado leva a melhores decisões levam a melhores resultados. É um encadeamento, é um sistema. É muito comum, acho que faz parte de um aspecto cultural muito presente, as empresas estarem buscando sempre resultados muito imediatos. Terem um discurso muito bacana em relação a gente precisa botar o cliente no centro, a gente precisa acelerar resultados, a gente precisa aprender, a gente precisa errar rápido e tal, mas na hora da verdade, quando a porca começa a torcer o rabo, as coisas caminham numa direção de que, o que eu posso fazer para trazer resultado agora, ainda dentro desse mês ou desse ano. Isso vai numa direção um pouquinho diferente da direção do valor que os ciclos curtos apresentam, porque em ciclos curtos não necessariamente você vai trazer resultado muito, muito rápido. O que você vai fazer, na verdade, é ajustar a sua expectativa de resultado no tempo. Na verdade, não é que você não vai trazer resultados muito rápidos, você não vai trazer resultados muito grandes ao mesmo tempo, pelo menos não potencialmente. O que você vai fazer é ajustar a sua expectativa de tamanho de resultado no tempo e vai gerando resultados contínuos cada vez melhores. E óbvio, à medida que você vai aprendendo com isso, você vai entendendo aonde vai botar mais combustível para escalar
e hiperpotencializar um resultado. O que é mais difícil se você levar um cacetão de tempo para conseguir entregar, ver o aspecto de valor e aí depois entender se o mercado ainda está disposto a escalar isso, se você ainda vai ter velocidade, tempo, fôlego para poder fazer isso acontecer. Enfim, pontos de atenção. Eu acho que o ponto mais importante do ciclo curto, e a gente pode falar de várias ferramentas aqui para gerar ciclos curtos, a gente pode usar testcard, enfim, mas eu acho que o pulo do gato aqui do ciclo curto é redução de risco, é a gestão do risco, que é uma coisa que todo mundo que é PMP, todo mundo que já estudou PMBOK, cara, é uma necessidade, porque você está lidando com o dinheiro da empresa, você não pode, uma das perguntas que eu faço para todo PO que eu encontro, faço 2 perguntas, a primeira é: você sabe quanto seu time custa? Geralmente a resposta é não. E aí eu digo, seu time, depende para mais, para menos, bota aí uns R$200 mil por mês, tá? Um time Scrum, blá, 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 custa uns R$200 mil por mês. Então vamos botar 100 mil por sprint? Sabendo que o seu time custa provavelmente algo próximo de 100 mil por sprint, você dorme tranquilo com a priorização que você fez no seu último sprint? E aí, geralmente, rola uma tremedeira e a resposta é não. Então, assim, tem algo de muito errado que a gente precisa corrigir. Só com um ciclo curto a gente consegue fazer essa gestão de risco. Completando só, assim, para não fugir da resposta literal para a pergunta que você fez, a gente tem várias ferramentas. Então, deixa eu trazer algumas. Se a empresa quiser adotar Scrum ou uma lógica de sprints fugindo do framework, mas usando um time box fechado, definir o tamanho desse time box define o tamanho do ciclo que você quer aprender. Se você estiver usando Kanban e estiver mais orientado para como o Kanban trata isso, o limite de um IP vai dar a definição de ciclo que você quer dar, que você quer ter. Porque se você tem um IP, um Work in Progress limitado, você garante que os esforços estão condicionados a um determinado ponto. Quando ele terminar, você puxa outro. Quando ele terminar, você puxa outro, faz os replenishments e segue a vida. Uma outra forma de você... para não perder o mecanicismo do como acompanhar ciclos curtos, a frequência das suas dinâmicas pode ajudar também a estabelecer o que você quer, como é que você quer aprender, ou quanto você quer chegar de resultado num timing pré-definido. Então você consegue ter mecanismos que ajudam a regular onde vai estar o foco. Se o foco está no lugar que você quer, dentro de um limite de tempo, de um time box estabelecido, você vai acabar gerando os ciclos curtos, seja lá o que curto significar no teu contexto. Porque em algum cenário curto vai ser uma semana e outro curto pode ser 3 meses. E ainda assim ser curto. O ponto crítico aqui é, você não pode esperar que os seus times trabalhem em ciclo curto, mas a sua estratégia só funcione em ciclo longo. Exato. Você está fazendo errado. Gente, a gente está caminhando para o fim e eu queria passar pelo último pilar, que eu acredito que no fim das contas é aquilo que a gente falou lá no início, que toda e qualquer transformação tem um fator imprescindível para que aconteça, que são as pessoas, né? Então, o último pilar que a gente falou é sobre gestão da transformação. Quando a gente fala sobre a evolução de PMO para VMO, sair de uma visão local para uma visão sistêmica, eu percebo também que a gente está falando sobre maturidade, evoluir enquanto maturidade. E olhando para a gestão da transformação, o que vocês trariam que a gente precisa observar, tomar cuidado ou usar enquanto um artefato para ver se a gente está caminhando para o lugar certo? A gente tem assessments de maturidade que ajudam a gente a entender isso. Tanto assessment de maturidade para os times e o que eles estão vivendo no dia a dia, mas mais importante, né? Porque se é a visão sistêmica, na Nauer a gente usa muito um assessment de business agility, né? Então, o quanto o negócio é capaz de se adaptar ao mercado, quão rápido ele é capaz de evoluir. A gente também tem um assessment específico para VMO, que olham justamente esses pilares. Mas, independentemente dos assessments de maturidade, as relações entre as áreas, as conexões entre como é que os gargalos funcionam, que tipo de métrica a gente olha, como é que a gente faz o upskilling das pessoas, como é que a gente capacita as pessoas, a lista de artefatos na prática, tipo papéis e responsabilidades, etc., são os artefatos que a gente vai olhar na gestão da transformação. Então, acho que como outro mecanismo que também ajuda a estabelecer grau de maturidade, assim, tem o KMM, que é o Kanban Maturity Model também, que ajuda a
evitar desconexões entre a realidade e a capacidade da organização naquele momento em termos do seu nível de maturidade. Tipo, não adianta eu imaginar que eu vou partir para uma atividade ou por uma prática extremamente avançada se eu não estou avançado o suficiente para conseguir compreender o valor dessa prática. Então, saber onde você está e saber quem você é ajuda muito a entender e definir o que é sucesso factível, porque sucesso hipotético é muito fácil, né? Todo mundo pode declarar o que quiser, a questão é conseguir fazer. Então é sobre, de novo, mais uma vez, não é sobre apenas o ato de fazer ou declarar, é sobre o impacto real que você gera, nesse caso, dentro da organização. Gente, como eu falei, a gente estava se encaminhando aí para o final do episódio, que foi uma aula, tá, pessoal? Queria dizer aí que, olha, valorizem, porque ficou massa demais. Eu tô terminando, tô ouvindo, né? Gravando e ouvindo, e tô, caraca, aprendendo horrores, adorei. Muitas listinhas. E queria agradecer vocês pelo tempo, pela participação, saudades. E pedir para vocês deixarem agora os recadinhos do coração. Pode ser para quem tá ouvindo a gente, aliás, vocês que estão ouvindo a gente, vocês têm alguma dúvida, tem mais feedback, querem contar como tá acontecendo no lugar onde vocês trabalham, compartilha com a gente lá no Telegram, porque como eu falei lá no início, é isso que alimenta o podcast como um todo. A gente decidiu o que a gente vai falar, a gente decidiu que tema que é mais relevante, que a gente precisa se aprofundar mais ainda, então, por favor, compartilhem. E agora, mais uma vez, Chu, Duba, muito obrigada. Gostaria que vocês deixassem aí os recadinhos do coração para quem tá ouvindo a gente, para quem tá no aperto de, meu Deus, e quando isso bater na minha porta, o que eu faço? Por favor. Primeiro recadinho do coração, gente. Acompanhem o que a Nauer está colocando nas redes sociais. A gente está entregando bastante conteúdo, tá? Como esse. Justamente porque a gente acredita muito na nossa missão de tornar o mundo do trabalho um lugar melhor, mais saudável para todo mundo, inclusive, né, não só para as pessoas, mas para as empresas também. Então, esse é o primeiro recadinho, fiquem atentos. O segundo recadinho cara, entrem em contato com a gente, conversem com a gente, puxem a gente lá na comunidade, lá no LinkedIn, para a gente bater um papo. Se vocês estão com dúvida, se vocês estão querendo ajuda, chama nós, beleza? Recadinho do coração, eu acho que a gente falou bastante aqui, eu acho que foi muito legal o papo, mas eu queria puxar, acho que como recado do coração, três coisas, três mensagens, porque podem ser repetidas, mas fica aqui no finalzinho, então dá um chameguinho, né, final. Primeiro sempre sobre pessoas. E você que está ouvindo, pessoa que saiba que você tem sim a capacidade e provavelmente até o conhecimento para poder ajudar. Se não tem um conhecimento, com a energia certa você pode ajudar a mudar. Segundo ponto alinhamento e visibilidade tem muito valor. Eu tenho certeza que existem organizações onde talvez por N caminhos diferentes isso não seja uma dor latente, mas não investir tempo e energia nisso significa que essa empresa mais cedo ou mais tarde vai ter que lidar com a ausência disso. E a ausência de alinhamento e a ausência de visibilidade, mesmo já conquistados em algum momento, dói na prática. Terceiro e último, se o VMO é um conjunto de práticas, ele não se propõe a ser um conjunto de regras, ele não é uma receita de bolo. Cada pessoa que está escutando isso aqui dentro da sua realidade precisa saber e entender, espero que o que a gente tenha falado tenha ajudado, que é perfeitamente factível na realidade onde você habita. Talvez não literalmente, mas não é para ser literal. Talvez não integralmente, mas não é para ser integral necessariamente, é para ajudar você a resolver o problema da sua empresa. Então o VMO consegue tornar esse processo de resolução de problema mais fácil, mais acessível e mais claro para todo mundo que está envolvido. É isso. Muito obrigada, e é assim que eu encerro mais um episódio. Valeu, gente. Vejo vocês na próxima. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nauer. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos
e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.